este trabalho também, como aliás penso que todos os trabalhos no livro, aquilo que foi pedido às pessoas foi que fizessem uma espécie de balanço do que têm feito. Portanto, eu foquei-me nas questões mais estritamente políticas, digamos assim, do funcionamento dos governos, da inclusão ou da não inclusão das várias esquerdas na esfera governativa, e depois a Ana focou-se na questão das políticas de género, poderá falar nisso no debate, e o João nas políticas de imigração. Portanto, este estudo mais recente é baseado, na minha parte, do livro que eu publiquei este ano com a Bertrand, na Contraponto, chamado Para lá da Geringonça, o governo de esquerdas em Portugal e na Europa, e uma versão inglesa que está para sair também, do capítulo 4, e digamos que as questões que tentei responder no livro e que vou aqui brevemente apresentar, foi, em primeiro lugar, ao contrário do que por vezes as pessoas dizem nos mass media, e eu estou-me a lembrar quando este governo atual tomou posse, quer dizer, por exemplo, o Dr. António Barreto, quer dizer, foi dizer na televisão que nunca tinha visto comunistas em governos democráticos, quer dizer, da Europa Ocidental. A verdade é que, mesmo antes da queda do Muro de Berlim, havia participação da esquerda radical, nomeadamente dos comunistas, em governos democráticos da Europa Ocidental, muito depois da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, a questão que se coloca, e essa participação aumentou depois da queda do Muro de Berlim, que é um ponto de viragem fundamental, e depois da queda do Muro de Berlim, essa participação da esquerda radical na esfera governativa aumentou, e em Portugal isso ocorreu apenas 20 anos depois da queda do Muro de Berlim. Portanto, o que há a explicar no caso português, mais do que alguma excepcionalidade do caso português, é a entrada tardia da esquerda radical na esfera governativa. Não é o contrário, não é o seu contrário. Isto não é nenhuma... Agora pode ser uma espécie de excepcionalismo nesta conjuntura particular. Pois, portanto, vou falar um pouco sobre as causas desse atraso, digamos assim, se podemos chamar assim, os fatores que explicam a ocorrência desta solução política em 2015 e as consequências para os sistemas políticos democráticos, nomeadamente em Portugal. Pronto, a questão das autárquicas. Portanto, como vos disse, antes da queda do Muro de Berlim, que é um ponto de viragem neste domínio da incorporação da esquerda radical. Portanto, a esquerda radical, estamos a falar dos partidos à esquerda dos socialistas e sociais-democratas e, portanto, comunistas, pós-comunistas e várias subfamílias. Não vou agora aqui detalhar isso. Bom, antes da queda do Muro de Berlim, tínhamos pelo menos 3 países com várias soluções governativas que incorporavam comunistas ou partidos desta esfera, no caso da Finlândia, da França, nomeadamente, que vinha sendo, aliás, preparado, a solução de esquerdas no governo francês vinha sendo preparada desde os anos 70, pelo menos. E em 81, com a eleição do Mitterrand, e depois a vitória, foi a primeira alternância na Quinta República, entraram os comunistas e outros, mesmo no governo, quer dizer, é um governo de coligação, não é como o nosso, que é um governo minoritário com apoio parlamentar. A Islândia era outro caso onde isto também acontecia, e há várias soluções, aliás, em aquilo que nós chamamos governos arco-íris, ou seja, em que os comunistas entram e entram também partidos de direita, como aliás acontece hoje em dia na Grécia. A seguir à queda do Muro de Berlim, bom, aí esta solução política, no caso europeu, aumenta bastante. Portanto, temos vários países, quer dizer, o Chipre, a Dinamarca, a Espanha, o primeiro governo de Zapatero era um governo como o nosso, o governo minoritário com o apoio da esquerda republicana da Catalunha e da esquerda unida, que é o Partido Comunista, e outros numa aliança que já vem desde os anos 80. A Finlândia, a França, de novo, não é? Várias soluções. A Grécia, a Irlanda, a Islândia, a Itália, a Noruega, Portugal e a Suécia. Portugal agora a partir de 2015. Portanto, bom, apesar de a queda do Muro de Berlim ser um ponto de viragem fundamental neste domínio, existem alguns antecedentes e o antecedente fundamental é o eurocomunismo, quer dizer, é com digamos assim, a mudança do eurocomunismo que
que essa, digamos, maior cooperação da esquerda radical com os socialistas e sociais-democratas na Europa acontece. E depois, a seguir à queda do Muro de Berlim, quer dizer, há a questão da própria renovação da esquerda radical. Há uma crise e há também um adjornamento da esquerda radical e que, entre outras coisas, produzirá várias subfamílias, digamos assim, na esfera, digamos, podíamos chamar pós-comunista ou pós-socialista radical, e uma das implicações é uma maior propensão para esses partidos colaborarem na esfera governativa em vários tipos de soluções possíveis. Portanto, o caso português portanto, o que ele prima neste domínio é, como eu já vos disse, é o facto de ser tardio, não é? Bom, há várias razões para isto. Há características institucionais do sistema político, que foi, no fundo, desenhado para permitir o funcionamento de governos minoritários. Não vou agora detalhar, pode ficar para a discussão. As distâncias ideológicas entre os partidos, a fraca disponibilidade para compromissos, a baixa frequência deste tipo de soluções políticas ao nível infranacional, que em muitos países foi por aí que começou. Pois aquilo que eu chamo o sindicalismo dividido, não é? No fundo, nós temos na UGT uma espécie de bloco central permanente no terreno social, tem a ver com a história, não é, do país, e eventualmente o receio da perda de identidade da esquerda radical com a possível colaboração com os socialistas na esfera governativa. Bom, porquê agora em 2015? Bom, é conhecido, quer dizer, a questão da crise económica e da austeridade, que além do mais não foi apenas uma questão de austeridade e não foi apenas a questão de ir além da troika, foi que ela foi muito assimétrica, portanto foi bastante mais penalizadora para os assalariados e esse tipo de grupo do que para as empresas. Recordo, por exemplo, que o IRC desceu durante o exercício da troika, não é? Só para dar um exemplo. E depois houve um movimento para a direita do Partido Social Democrata bastante pronunciado que tornou as distâncias ideológicas entre os partidos maiores entre o centro-esquerda e o centro-direita do que entre o centro-esquerda e os seus parceiros à esquerda. Depois havia o Presidente da República não podia dissolver o Parlamento, não podia, portanto, convocar eleições antecipadas, senão provavelmente tê-lo-ia feito. Não podia por questões constitucionais, não é? Que não pode dissolver o Parlamento nos seus primeiros 6 meses, nem no final do seu próprio mandato. Depois, quer dizer, é conhecido, há vários estudos, eu poderei apresentar aqui alguns, há vários estudos que mostram que entre os constituintes dos vários partidos de esquerda, socialistas, comunistas e bloquistas, quer dizer, há sempre um apoio maioritário a entendimentos à esquerda, portanto, o que existia antes era uma espécie de decalagem entre as orientações dos eleitores e dos seus líderes nos partidos de esquerda. E depois há outras coisas mais conjunturais, como a sobrevivência do líder do Partido Socialista, isso é óbvio também, quer dizer, ou era esta solução, ou era melhor ceder para uma solução de apoio a um governo de direita, se talvez houvesse pessoas mais bem posicionadas. E isto também, há outra coisa que é clara, é que se fala hoje bastante na literatura, e que há uma crise bastante generalizada entre os partidos socialistas e sociais-democratas na Europa. O protótipo dessa crise é o PASOK, não é? Que vinha dos 40% e de ser um dos grandes partidos na democracia grega para 4% a 5%, mas é uma crise generalizada. E é uma crise que não deriva, quer dizer, de entendimentos com a esquerda radical. Pelo contrário, deriva sobretudo de entendimentos com os partidos de direita e com uma certa convergência com estas políticas neoliberais. E essa percepção existe entre os próprios socialistas e é um fator que pode ajudar a explicar esta adesão a esta nova solução política. E depois há uma nova geração de dirigentes no Partido Socialista que está mais propensa a estes entendimentos e menos traumatizada com a memória do PREC, digamos assim, não vou agora detalhar isto. Portanto, austeridade assimétrica, isto é muito, só para detalhar aqui algumas coisas, o peso dos salários no rendimento nacional entre 2010 e 2015 passou de 58,4% para 51,9%. Isto é um indicador fortíssimo
da austeridade assimétrica, ou seja, contraiu a parte dos salários no rendimento nacional. O movimento do Partido Social Democrata para a direita, isto são dados baseados em sondagens em que nós perguntamos desde 78 a 2015, e continuamos a fazê-lo, onde é que as pessoas situam os vários partidos numa escala esquerda-direita. E depois fazemos uma média, naturalmente, não é? É isso que vocês podem ver aqui. E vocês podem ver aí que em 2012, e depois a situação estabilizou, o Partido Social Democrata tornou-se o partido mais à direita do espectro político num posicionamento nunca antes visto na democracia portuguesa. Portanto, podem ver aqui o tracejado, não é? Ponto 8, e agora está sobreposto com o CDS. Portanto, é o que eu já vos tinha dito. As distâncias ideológicas entre os partidos, talvez. Portanto, e depois aqui temos dados sobre as preferências dos cidadãos em matéria de alianças, ventiladas por partido a que as pessoas pertencem e, portanto, como vos digo, há sempre uma maioria de pessoas entre os partidos de esquerda favorável a entendimentos à esquerda. Por exemplo, aqui neste inquérito de 2014, podemos ver que entre os eleitores do Partido Comunista, quer dizer, a CDU, é o PEV, é o Partido Comunista e os Verdes, 70% são a favor de um entendimento à esquerda, no Bloco IDA, e no Partido Socialista é apenas uma maioria relativa, mas é substancialmente, é bastante larga e é muito maior do que aqueles que defendem entendimentos à direita. Pronto, depois fizemos outras, não vou agora aqui. Consequências para finalizar deste... Bom, as consequências deste entendimento para a democracia portuguesa, desde logo, é uma maior congruência entre as preferências dos eleitores e dos eleitos. Porque, como vos disse, e mostrei agora um quadro, mas já há vários quadros nos slides, entre os eleitores dos partidos de esquerda, desde 2009, que é o primeiro inquérito que faz esta pergunta, antes das eleições legislativas de 2009, é o inquérito do CESOP, há sempre maiorias de eleitores a favor de entendimentos entre os partidos de esquerda, caso seja necessário, naturalmente. Portanto, essa decalagem com as elites políticas, de algum modo, reduz-se com esta solução política, e isso é uma coisa, do ponto de vista da teoria democrática, desejável, é que haja congruência entre eleitores e eleitos, do ponto de vista das grandes orientações políticas. Adicionalmente, um dos problemas na democracia portuguesa, que deriva sobretudo da posição dos socialistas, muito inclinados para o centro em termos ideológicos, é que esta solução pode produzir maior clareza de alternativas, ou seja, puxando o Partido Socialista para a esquerda, pode produzir maior clareza entre o centro-esquerda e o centro-direita. Também está ligada a maior satisfação com o funcionamento da democracia. Adicionalmente, e em termos do tema das desigualdades, quer dizer, Portugal é um dos países que continua, apesar dos progressos que foram feitos, continua no topo das desigualdades em termos europeus. E, portanto, isso também tem a ver com a política de alianças e com quem governa. E, portanto, aquilo que eu penso que é expectável é que, se esta solução perdurar e tiver futuro, além desta própria legislatura, ela pode aumentar o nível de redução das desigualdades entre capital e trabalho. Finalmente, em termos europeus, e isso também é claro, eu penso que este tipo de soluções podem trazer maior pressão para, digamos assim, combater uma certa hegemonia do neoliberalismo na Europa e para reformas democratizantes, quer dizer, uma espécie de injetar uma certa dose de euroceticismo desejável, do meu ponto de vista, na própria família socialista. Aliás, basta ler o prefácio ao meu livro, do António Costa, quer dizer, onde ele fala exatamente disso. Pronto, fico por aqui, não mostro as tabelas, que é para cumprir rigorosamente o tempo. Ok?